Mas vamos lá, a questão das alíquotas diferenciadas. Né? Teremos redução de 60% na base de cálculo para setores de transporte coletivo, rodoviário, metroviário, produções artísticas, culturais, jornalísticas, audiovisuais nacionais, atividades esportivas e comunicação institucional, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza utilizados por famílias de baixa renda. Então, há uma redução de carga aqui de 60%. E a alíquota intermediária, aliás, não é alíquota, é a base de cálculo. Eu acho que eu errei aqui na redação do slide, porque houve uma grande reclamação, inclusive minha, nossa, de nós todos aqui, que a carga tributária do setor de serviços subiria bastante, né? Aí o Senado deu uma resposta. Não! Aquela resposta, lembra das organizações Tabajara? Seus problemas se acabaram. Lembra que você estava morrendo de medo do aumento de carga tributária no setor de serviços? Não, não vai acontecer isso mais não. Porque a sistemática da reforma vai sofrer aí uma redução de base de cálculo de 30% para a prestação de serviços de profissões regulamentadas, né? A prestação de serviços intelectuais, os chamados profissionais liberais, como os advogados, contadores, médicos, enfim, né? Então vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se o que eu estou aqui para demonstrar para vocês por números, não é por ideologia política, não, partidão, demonstrar na calculadora que mesmo com essa redução de 30%, esse redutor de 30%, mesmo assim a carga vai aumentar. Vamos ver, por exemplo, como é que fica o escritório de advocacia. Você está vendo aí como é que os advogados estão apavorados nessa imagem aí, né? Como é que fica o escritório de advocacia. Eu estou assim deslumbrado com esse negócio de criação de imagem do chat GPT, então com isso eu fico empolgado e fico me divertindo. Então, esse desenho foi do chat GPT, dos advogados assustados aí com a carga tributária, né, que vai subir, etc. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos um escritório de advocacia do lucro presumido, né? Atualmente, qual que é a carga tributária dele? Um escritório que tem um faturamento de 100 mil por mês. Ou seja, um escritório de médio porte. Não é grande, 100 mil reais vai dar, né, 1 milhão e 200 mil por ano, então não é um escritório grande. Poderia até estar no Simples, né? Também não é pequeno, é um faturamento bom, né, de 100 mil reais, e está no lucro presumido. Então, nós temos a seguinte situação, de PIS/COFINS atual, 3,65, né? E RPJ CSLL, 10,88. O que é 10,88, minha gente? É a alíquota efetiva, tá? Porque nós temos aqui, nos prestadores de serviço, né, uma base de cálculo de 32% do faturamento, e sobre essa base nós temos a alíquota global de 34%. Por que 34%? 15% de RPJ, mais 10% de adicional, mais 9% da CSLL. Então, no lucro presumido, a gente toma como a alíquota efetiva. Como é que se chega a essa alíquota efetiva? 34 sobre 32, 34% de 32%, o que significa uma alíquota efetiva de 10,88, né? Da 10.880 de carga tributária na renda. E temos o imposto sobre serviços. Esse exemplo aqui é bastante simplificado, eu não coloquei aqui tributação previdenciária, porque eu nem sei se esse escritório aqui tem empregados, mas por isso que está bem simplificado aqui o exemplo, né? Temos o ISS-QN como uma tributação fixa. Quanto é que é a tributação fixa? Os valores variam aí de município a município, né? Eu peguei aqui o menor que eu vi, R$170 de tributa por profissional, né? R$170. Agora, se for por alíquota, as alíquotas variam de 2 a 5%. 2 a 5%. Então, pode-se chegar a R$5 mil de ISS-QN, né? Então, nós temos uma obrigação tributária total que pode variar entre 14.700 a 19.530. Ou seja, de 14,7 até 19,5
Com a reforma, como é que fica esse escritório aí? Esse escritório, minha gente, pode ser o escritório de um homem só, entendeu? Alguém que está fera aí na recuperação tributária, ou um criminalista que faz um júri por mês, né, por homicídio e tal, cobrando 100 mil de cada cliente, um cliente por mês, 100 mil cada um. Pode ser o escritório de um homem só. Né? E com a reforma, como é que fica a situação desse escritório aí? Considerando o seu faturamento de 100 mil. Ele vai ter, para o IVA, uma base de cálculo de 70 mil, ou seja, um redutor de 30%. Então, no atual federal e municipal, né, o que a gente entende? Que com essa alíquota prevista, gravitando em torno de 25%, CBS e IBS, nós temos um IVA de 25% sobre 70 mil, a redução de 30%, o que significa 17.500. A carga tributária da renda não houve nenhuma alteração até agora, então 10,88. Somando essas duas obrigações, nós temos um total de 28.380, ou seja, 28,3. De uma situação de 14 a 19, a gente pula, a carga tributária quase dobra, mesmo com a redução de 30%, ela pode dar um salto de até 93%. Né? Isso nem é salto, é assalto. Né? A carga tributária pode quase dobrar para um escritório do lucro presumido. Estou falando de advogado, mas é a mesma coisa para o contador, para o médico. Né? E se for um prestador de serviço pessoa física, aquele profissional pessoa física que não se organizou como pessoa jurídica, né? Não fez o seu registro na ordem, está terrível também. Né? É uma situação também terrível, vamos ver aqui. Então vamos dizer que esse criminalista que faz um júri por mês, ganhando 100 mil de cada um, né? Então, com o imposto de renda pessoa física de até 27,5%, nós temos uma obrigação tributária de R$ 26.630,64, considerando aquela parcela a deduzir, né? 27,5%, mas com aquela parcela a deduzir de 800 e poucos reais e tal, né? Dá 26.630 para uma base de 100 mil. O INSS, desculpa, não é o INSS, é o ISSQN, né? Fixo, de 170 reais. Né? Então, o que nós temos? Uma obrigação tributária, porque ele é sozinho, né? Ele é um cara sozinho, ele não tem aquela alíquota e tal. Então, aqui nós temos uma obrigação tributária de R$ 26.800, ou seja, uma carga tributária de 26,8%. Agora, aí que vem a pergunta. A pessoa física, o advogado pessoa física, o médico, contador pessoa física, é contribuinte do ISS. Ele é contribuinte do ISSQN. Sendo contribuinte do ISSQN, ele vai pagar o sucessor, que é o IVA dual, né? Nesse montante aí de 25%, com esse faturamento de 100 mil, então nós temos o imposto de renda de 26.630 e pagando o IVA 17.500, né? Que é 25% de 70 mil, ou seja, a redução dos 30%. Né? Não é isso? Ou nós vamos considerar que essa pessoa física paga apenas o IBS e não paga a CBS? Não creio que seja dessa forma, porque a CBS não é uma contribuição social, etc. e tal, né? E o IVA não é dual, não é um IVA de duas cabeças. Então, eu estou acreditando que vai incidir os dois tributos. Né? E com isso, nós teríamos 26 mil e pouco, mais 17,5, uma obrigação tributária de 44 mil, né? 44%, o que significa um salto de 64%, que também não é salto, é assalto. Né?